Oi pessoal, aqui é o professor Roberto com o nosso novo conteúdo, a teoria dos conjuntos. Através novamente de slide. Vamos ver sobre o que diz a teoria dos conjuntos. Conjuntos. O que são conjuntos? Uma lista, uma coleção, um agrupamento ou classe de objetos bem definidos. E quem são esses objetos? Qualquer coisa. Pode ser números, pessoas, letras, rios, etc. e tal. Não esquecendo que os objetos são os elementos ou os membros de um conjunto. Vamos ver alguns exemplos. Assim, os números. 1, 2, 3, 4, 5, 10, né? São números. As vogais do alfabeto, A, E, I, O, U. As pessoas que habitam a Terra. Os alunos que faltaram à aula. E assim por diante. Notação. O que significa isso? Como vamos nomear esse conjunto? Todo conjunto se escreve entre chaves e se denota mediante letras maiúsculas, A, B, C, assim por diante, e seus elementos separados por vírgula. Vejamos os exemplos aqui abaixo, o conjunto das letras do alfabeto. Vamos chamar esse conjunto de L, maiúsculo, igual às chaves A, B, C, D, E, F, G, etc., até o Z. Fechando as chaves. Não esquecendo, nós nomeamos com a letra maiúsculas, entre chaves e com seus elementos separados por vírgula. O conjunto dos meses do ano chamamos de M, igual janeiro, fevereiro, março, assim por diante até o dezembro. Quais são as formas de representação de um conjunto? Por nomeação de seus elementos, nomeando todos os elementos desse conjunto, pelo diagrama de Venn, que são as formas geométricas, no caso nós iremos usar a circunferência, e por linguagem simbólica. Vamos ver um exemplo da qual eu representei das três formas. Nosso exemplo é esse. O conjunto A dos números naturais menores que 5. Por nomeação, estou aqui nomeando o conjunto A, os elementos 0, 1, 2, 3, 4. Menores que 5, 4. Por diagrama, forma geométrica, nós vamos jogar aleatoriamente os números aqui dentro. É claro que quando nós mexemos com conjuntos, ou união, intersecção, esses números vão ficar em um lugar específico, mas vocês vão entender quando a gente fizer os exercícios. E por linguagem simbólica, eu coloco assim, x pertence aos naturais, tal que x menor que 5. Traduzindo para o meu aluno, eu falo o seguinte, o problema faz o seguinte, o exemplo aqui nos diz, o conjunto A dos números naturais menores que 5. Então, eu representei numa linguagem simbólica. Esse x está representando os números. Então, é como se eu estivesse dizendo, olha, este número, ele é natural. Olha, essa barrinha significa tal que não são todos os naturais, são os números menores que 5. Que aí aqui eu representei por nomeação de todos os seus elementos. Ok? Vamos à seguinte. Relação de pertinência e inclusão. Existe uma diferença entre usar a relação de pertinência e a de inclusão. A de pertinência, para quem não lembra, é o símbolo de pertence ou não pertence. Ele é sempre usado quando nós estamos usando um elemento com um conjunto. Nós estamos fazendo uma relação entre o elemento e o conjunto. E a relação de inclusão, ou seja, contido, não contido ou contém, alguns vão lembrar que pode ser lembrar como está contido, não está contido ou contém. Ele é usado entre conjunto com conjunto, ou subconjunto e conjunto. Ok? Vocês vão ver agora um exemplo que eu vou dar, em qual eu vou estar usando ou símbolo de pertinência ou símbolo de inclusão. Então, exemplo aqui. Considere os conjuntos A, B, C, D, E. Conjunto B, C, D, E. E o conjunto C, D, E, F. Podemos dizer que, quando eu faço uma relação do A, elemento, com o conjunto B, eu vou usar pertence ou não pertence. Então, no caso, aqui está usando não pertence, por quê? Porque o elemento A não pertence a B. Podemos aqui ver o conjunto B, o A não está aqui dentro do B. Por isso, não pertence. Quando eu faço o elemento A com o conjunto A, eu coloco pertence. Por quê? Porque o A pertence a esse conjunto A. O A está dentro do conjunto A. Quando nós fazemos uma relação entre o conjunto com um conjunto, tá? Pode ver que nós temos outro aqui, vamos fazer esse primeiro. A em relação a B.
Vamos sempre olhar para o primeiro e dizer se ele é estar contido, ou se ele contém, ou ele não está contido. Nesse exemplo aqui, estou colocando que o A contém o B. Só para traduzir quando eu falo para o meu aluno. Só voltando aqui, olha. Está contido, não está contido e contém. Vamos lá? Olha, o A contém o B. Quer dizer, o conjunto A contém, ele tem os elementos do B. Tem, olha aqui, o C, D, E, ele tem, que é o conjunto B. Então, por isso que eu digo que o A contém o B. Eu não posso colocar o A dizendo que o A está contido no B, porque é como se eu estivesse dizendo que os elementos do A estão dentro do B. Não, os elementos do A não estão dentro do B. Só estão os elementos C, D e E, mas o A e B não está. Para que ele esteja contido, tem que estar todos os elementos. Então, nesse caso, eu não posso dizer que o A está contido dentro do B. Os elementos do A estão contidos dentro do B. Então, você primeiro tenta. Vamos primeiro tentar, voltando novamente, você tenta ver, você estuda para ver se existe essa relação de estar contido. Se um determinado elemento está contido no outro conjunto. Se não for, você tenta o contém. Se não for, nem está contido ou nem contém, é o não está contido. Só voltando ao nosso exemplo, então, nós colocamos aqui que o A contém o B, ou seja, o conjunto A tem os elementos do B. Tem sim, aqui é o C, D, E, que é elemento do B. Quando eu pego embaixo e faço a relação B com A, sempre eu faço a relação do primeiro com o segundo. Então, B, agora eu posso dizer que o B está contido dentro do A, que os elementos do B estão aqui dentro do A. Estão, olha eles aqui. Então, por isso que eu coloco que B está contido em A. Quando eu faço uma outra relação agora do C com A, C não está contido em A. Olha, se eu fizer isso, porque ele não é o primeiro, está contido. Eu posso dizer que C está contido no A? Está dentro do A? Está o D e o E, mas não está o F. Então, não posso dizer isso. Posso dizer que o C contém o A? Também não posso. Por quê? Porque é como se eu estivesse dizendo que o conjunto C tem os elementos do A. Não, ele não tem o A, não tem o B, não tem o C. Então, eu não posso dizer que ele contém. Não é o está contido, não é o contém. Então, eu digo que o C não está contido em A. Agora, eu pego assim, novamente, elemento com conjunto. B não pertence a C. Se você olhar no conjunto C, não temos o elemento B. Por isso que não pertence a C. D pertence a B. Ou seja, D é um elemento do conjunto B. Sim, ele é um elemento do conjunto B. Ok, pessoal? Então, não esqueça isso. A relação de pertence e não pertence é quando você faz uma relação de elemento com conjunto. E os símbolos de está contido, não está contido ou contém é quando você faz uma relação entre subconjunto com conjunto ou conjunto com conjunto. Ok? Vamos à nossa próxima parte. Operações com conjuntos. Vamos ver a primeira, a união. A união de dois conjuntos A e B é um conjunto que contém os elementos que pertencem a A, ou a B, ou a ambos. Traduzo para o meu aluno. Nada mais é que união é unir os elementos do A com o B. O que tem no A, você une junto com os elementos do B, formando um único conjunto. A intersecção de dois conjuntos A e B é um conjunto que contém os elementos de A, que também são elementos de B. Ou seja, traduzindo, o que tem no um, também tem no outro. Certo? Vamos a um exemplo aqui, olha. Dado os conjuntos A, 2, 4, 6 e B, 3, 4, 5, 6, a união de A com B é juntar todos esses elementos, não precisando repetir os elementos que forem repetidos, que forem iguais. Então, simplesmente, a união de A e B é o 2, o 3, o 4 que tem nos dois conjuntos, o 5 e o 6 que também tem nos dois conjuntos. A intersecção, como eu disse para vocês, é o que tem em um conjunto e também tem no outro. Nesse caso, o 4 e o 6, que tem aqui no A e que tem aqui no B.
Agora, voltando, só mostrando para vocês, no diagrama de Venn, que os números não são colocados em qualquer lugar, como o 4 e o 6. Como o 4 e o 6 pertencem ao conjunto A e B, ele vai ficar aqui na intersecção. O 4 e o 6 está na circunferência A, assim como está na circunferência B. Deixamos o 2 sozinho aqui na A, porque o 2 só pertence a A. Assim como deixamos o 3 e o 5 somente dentro da circunferência B, porque ele só pertence ao conjunto B. Ok? Diferença. A diferença de dois conjuntos A e B, nessa ordem, preste atenção nisso, nesta ordem, é um conjunto que contém os elementos de A que não pertence a B. Vou mostrar um exemplo para vocês. Dados os conjuntos 2, 4 e 6 e B, 3, 4, 5 e 6, A menos B igual a 2. Como é que apareceu este 2? É o que ele disse aqui em cima. Então, você vai olhar nesta ordem, você vai olhar para esse conjunto A e vai tirar dele tudo o que tem nele, mas que também tem no B. Então, quando eu peguei o conjunto 2, 4 e 6, que é o primeiro aqui, o A, vou deixar o 2 porque não tem no B. Vou tirar o 4 porque tem no B e vou tirar o 6 porque tem no B. Ou seja, só sobrou o 2. Quando eu vou fazer agora B menos A, eu vou olhar para o conjunto B, para este conjunto aqui, e vou tirar dele o que tem no A. Não tirei o 3 porque não tem o A no 3. Então, no A, não tenho o 3 aqui no A. Então, permaneceu o 3. Tirei o 4 porque tem no A. Não tirei o 5 porque não tem no A. E tirei o 6. Ou seja, só ficou o 3 e 5. Então, B menos A, vou olhar para o meu conjunto B e vou tirar dele tudo o que tem no A. Nesse caso, tirei o 4 e o 6. Vocês olhando aqui para o diagrama novamente, aquele mesmo diagrama anterior, olha aqui, esse mesmo diagrama, agora eu mostrei, tá? Pelo diagrama de Venn, os conjuntos A e B, o 4 e 6 eu tirei. Quando eu fiz o A menos o B, quer dizer, o conjunto A tirando o que tem no B, eu tirei o 4 e o 6, só sobrou o 2. E quando eu fiz o B menos o A, tirando toda a circunferência A, sobrou o 3 e o 5, porque tudo que é intersecção eu tiro. Ok? Vamos adiante. Conjunto vazio. Conjunto vazio é representado por essa chave sem nada, ou essa bolinha cortada, que eu falo para o meu aluno, né? Que esse é o símbolo do vazio. É um conjunto que não possui elementos. Exemplos aqui, o nosso primeiro exemplo que já está colocado na tela, ele diz assim, está em linguagem simbólica, x pertence aos naturais, ou seja, esse número é um número natural, mas olha, tal que 4 é um número menor do que x, e menor do que esse número, e esse número é menor do que 5. Ou seja, seria um número entre o 4 e o 5, mas natural não tem nenhum número entre o 4 e o 5. Por isso, ele é um conjunto vazio. Um segundo exemplo, tá? O conjunto B, ele diz assim, x tal que x é um habitante da Terra com mais de 200 anos. Nós não temos nenhum habitante na Terra com mais de 200 anos. Por isso, o conjunto B é representado com esta bolinha cortada, sem esse acento, tá? Que foi seu erro gráfico. Então, conjunto vazio. Ok? Vamos lá. Conjunto unitário é o conjunto formado por um único elemento. Outro exemplo aqui já colocado também, olha, x pertence aos naturais, ou seja, esse número é natural, tal que 3 é menor do que x, que é menor do que 5, ou seja, esse número é um número entre 3 e 5. Entre 3 e 5 natural, nós só temos o 4. Então, é um conjunto unitário. Um segundo exemplo, x, tal que x é o dia da semana que começa com a letra D. Dias da semana que começa com a letra D, nós só temos domingo. Então, é um conjunto unitário. Vamos lá aos próximos. Conjunto finito é o conjunto limitado, com limitado número de elementos. Ou seja, eu consigo descrever e dizer quem são os seus elementos. Aqui nós temos, olha, x pertence aos naturais, tal que 3 é menor ou igual a x, ou seja, serve o 3.
E esse x é menor do que o 8, ou seja, não serve o 8. Então, natural entre 3 e 8 servindo 3 é 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu consegui nomear todos os seus elementos. Então, ele é um conjunto finito. X. X é o dia da semana que começa com a letra S. Quais são os dias da semana que começam com a letra S? Vamos ver? Segunda, sexta e sábado. Ele é um conjunto finito. Eu consegui dizer quem são os elementos desse conjunto. Vamos ao próximo. Conjunto infinito. É o conjunto com ilimitado número de elementos. Ou seja, eu não consigo nomear todos os seus elementos porque ele é infinito. Olha os exemplos que nós temos aqui embaixo. X pertence aos naturais, tal que x é maior do que 2. Quais são os números maiores do que 2? 3, 4, 5, 6, 7 e infinitos. Não consigo nomear todos eles. Por isso ele é um conjunto infinito. O conjunto B, x pertence aos inteiros, tal que x é menor ou igual a 2. Reparem aqui, quando eu falei x maior do que 2, eu não coloquei o 2. Aqui ele está dizendo que é menor ou igual a 2. Então, eu posso colocar o 2. Então, foi 2, 1, 0, menos 1, menos 2, infinito à esquerda. Não esquecendo que eu estou nomeando de acordo com a reta numérica. Para quem lembra da reta numérica, nós temos a origem 0, que fica no meio, à sua direita todos os números positivos e à sua esquerda todos os negativos. Como o infinito aqui era para a esquerda, eu deixei o infinito antes. Tudo bem? Agora, antes da nossa próxima aula, vamos aqui só mostrar, nós agora aprendemos a união, intersecção, a diferença entre conjuntos. Nosso próximo assunto será como aplicar tudo que a gente aprendeu nisso com problemas de conjunto. Eu vou ler esse problema, mas na próxima aula eu leio novamente. Então, o problema diz o seguinte: numa certa cidade são consumidos 3 produtos, A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos, chegou-se ao seguinte resultado: 120 pessoas consomem o produto A, 180 o produto B, 250 o produto C, 40 os produtos A e B, 50 os produtos A e C, 60 os produtos B e C, 30 os 3 produtos e 180 pessoas, nenhum deles. Nessas condições, a pergunta é: quantas pessoas consomem pelo menos 2 marcas? O problema parece ser complicado, mas não é, pessoal. Desde que você siga as orientações que eu vou dar para você. Não pule etapa. Faça de acordo com como eu vou explicar para você, que você não vai errar. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje sobre a teoria dos conjuntos, união, intersecção, diferença, pertence ou não pertence, está contido ou não está contido, essas relações, foi a aula de hoje. Na próxima, nós vamos continuar com conjuntos, mas trabalhando com problemas. Ok, pessoal? Muito obrigado e até mais.